Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada latido, en cada emoción. La gratitud abre mi corazón. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de estudo do livro de Telos 3, um livro tão especial, contendo tantos exercícios, contendo tantos espelhos para a nossa vida, para o nosso dia a dia mesmo, né? Um dia a dia real. E para mim está sendo incrível, incrível de verdade estar participando desse estudo. Para mim, nós fazemos a leitura aqui hoje, mas selando tudo que eu vivi em uma semana atrás. É incrível como ele se adentra, né, nas nossas vidas, né, de todos nós. Então, primeiro eu quero agradecer a Lilian por estar aqui sempre, sempre, sempre. Energia linda, gostosa, minha irmã que eu tanto respeito e admiro, pelo seu processo de tanta luz, de tanta força, de tanta clareza. Gratidão por tanto, por estarmos juntas, de mãos dadas, nessa jornada que primeiro é para nós e transbordamos dentro do nosso sentir, do nosso magnetismo, para todos. Você gostaria de fazer um ancoramento hoje, minha irmã? Posso fazer. Então, quem puder, feche seus olhos e possamos começar esse ancoramento agradecendo o nosso cenário atual, agradecendo toda a nossa criação, agradecendo os personagens que estão na nossa vida agora. Que você possa enumerar o local onde você se encontra, os personagens, todas as situações, porque tudo é criação nossa. E possamos também nos conectar à Gaia, saindo lindas raízes da planta dos nossos pés. E possamos fazer essa entrega. E possamos entregar para a Gaia agora toda a nossa criação. E que essa criação ela possa voltar para dentro do nosso corpo por essas raízes, uma frequência mais ajustada. Qual frequência, qual sintonia você quer para o dia de hoje? Nós só temos o agora. Qual é a sintonia que você quer viver o seu agora? E você vai escolhendo alegria, amor incondicional, compaixão, sabedoria. E que ao escolher, você possa sentir todo esse fluxo de troca entre nós e Gaia nesse momento. Colocando cor nesse cenário, colocando amor nesses personagens e trazendo alegria, trazendo muita alegria de estar humano, de estar podendo experienciar todas as emoções, todo o cheiro, toda a cor de viver nesse lindo planeta Terra.
Gratidão, gratidão pelo ancoramento maravilhoso, trazendo a gente para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, trazendo essa visão do quanto a nossa vida é linda, quanto esse planeta é lindo, sim, e não de uma forma romântica de falar, mas de uma nova percepção de enxergar, né? Toda essa nossa experiência com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as pessoas que vivem entre nós, com as situações que nós vivemos. Trazer a percepção de que exercitamos o fluxo, exercitamos a fé, exercitamos o tal falado amor, né? As pessoas tanto falam de amor, 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 mas por muitas vezes sem sentir o real significado dele, que é a força, que é a coragem, que é a leveza, que é a sabedoria, né? Então, gratidão por essa esfera de luz que você irradiou para nós, Li. Ancoro nesse momento aqui a presença da energia de Saint-Germain, energia transmutadora, transmutando, limpando todos os excessos de pensamentos, todos os excessos de irradiação dessas memórias, para que possamos vivê-las de forma íntegra, mas dentro do equilíbrio da luz, que a luz possa passar e possa irradiar todas essas nossas memórias. Agradeço a presença dos nossos queridos e irmãos intraterrenos, não apenas lemurianos, mas vários outros, que nos auxiliam também com o pulso do magnetismo, da energia, da compreensão e integração de cada um deles para o humano, para o humano. Gratidão por esse lindo trabalho, meus irmãos. E agradeço a Terra por suportar essa experiência linda, mas forte, muito forte. Agradecemos imensamente por tanto amor, por tanto suporte. E é o nosso Criador, Deus, que está em nós, por tantas criações incríveis, sim, para que possamos exercitar profundamente e com maestria a luz, o poder que nós somos, para integrar a todas essas memórias, a todas essas situações e pessoas que fazem parte do nosso cenário. Gratidão. Gratidão. Nós daremos continuidade agora ao capítulo 4, né, do livro de Telos 3, parte 2. Nessa primeira parte, a Aurélia está fazendo algumas perguntas para o mestre Adama, então ela continua fazendo essas perguntas e ele respondendo. A Aurélia disse: eu tenho estado muito feliz nos últimos dias e tenho sido muito cuidadosa para não julgar nada nem ninguém. Então, eu não deveria estar cansada. A dama responde: honramos seus esforços, minha querida, mas a verdadeira mudança é mais sutil do que você imagina. Sim, de muitos modos, a felicidade também está ligada ao julgamento. Quando certas coisas que a fazem feliz chegam até você e alcança o que quer, julga que é um bom dia. Quando as circunstâncias lhes trazem coisas que você não aprova, você julga que não é um dia muito bom, ou diz que é um dia mau.
Na verdade, sua energia poderia estar em uma vibração muito mais alta, se assim o escolhesse. Mas para alcançar e manter este estado, deve dispor-se a abandonar tudo aquilo que em seus pensamentos, palavras, desejos e ações aprendem a essa dimensão da qual você está tão ansiosa para se afastar. Não estamos falando das atividades físicas de sua experiência, mas das emoções e pensamentos que a aprisionam em uma vibração inferior. Aurélia pergunta: não são as coisas físicas que eu estou fazendo que rebaixam a minha vibração e energia? A dama responde: normalmente não. Trata-se de onde você deposita sua energia. Quando a dirige para o julgamento do outro ou de si mesma, sua vibração cai. Quando a mantém na expectativa de um resultado particular, sua energia cai. Quando julga que seu trabalho é difícil ou uma luta, sua energia cai. Torne-se consciente do que está criando a cada momento, com cada pensamento ou emoção que você cria, positivamente ou negativamente. É por isso que é dito: mude os seus pensamentos para mudar a sua vida. O pensamento negativo cria um impulso e afeta a sua vida exterior na terceira dimensão, impedindo que você alcance uma frequência de quinta dimensão. Eu estava conversando com a Aline agora há pouco, antes da gente entrar, né? E engraçado que foi sobre o cansaço, né? Eu estou vivendo um momento agora na minha vida, no meu cenário, né? Onde está me ensinando esse equilíbrio, ensinando o equilíbrio para eu soltar essas minhas crenças, esses meus apegos do material, dos pensamentos e tudo mais, e viver um fluxo, tá? E eu fui questioná-los, né, os mestres, né, a mim mesma, enfim, em outra dimensão superior. E eu falei: nossa, tô tão cansada, tô tão cansada. Aí eles falaram assim: é só você aprender o equilíbrio, né, entre andar no racional, que é aqui, fazer as coisas, né, pegando caixa de mudança, fazendo os trabalhos, entre outras coisas, e não sentir o peso dessa caixa, não sentir a obrigação de determinadas coisas, não ficar pensando em determinadas coisas, né, não ficar focando tanto naquele cenário, porque só de olhar aquele tanto de caixa, você já se sente cansada. Só de olhar aquela casa bagunçada, você já se sente cansada. Então eles trouxeram um exercício para eu viver o meu momento presente, tá? O meu momento presente aqui no racional. E falaram assim: a sensação tá dando eco, Lê? Não, tá ótimo. Tá. A sensação é como se eu tivesse despertando de um sono bom e viver a realidade, o acordar, né. Então eu tô aqui vivendo o sonho, mas eu sei que eu tô acordada ainda. Esse é o ponto de equilíbrio, é onde eu não saio aqui do racional, do pé no chão, mas eu vivo esse fluxo do meu presente momento, de viver a minha energia. Tô carregando as caixas, mas se eu cansar, se eu ver que eu estou cansada, se eu sair para hipnose, né, do pensamento do cansaço, eu vou sentar, eu vou meditar, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou contemplar alguma coisa, vou ler um livro, depois eu volto para minha atividade. Então é exercitar esse equilíbrio, porque essa minha movimentação também é o meu exercício. Eu não estou me mudando por um acaso, né, eu não estou com tantas demandas por um acaso. As coisas não estão acontecendo na minha vida por acaso. Absolutamente tudo isso aqui é para eu exercitar alguma coisa. Então, se eu estou me sentindo cansada, e hoje veio esse relato de Aurélia,
que eu já havia até lido uma vez, só que eu não sabia que ia cair agora, nesse momento. É pra gente soltar tudo isso. Tem como soltar, tá, gente? É só a gente ir pra dentro, viver o nosso presente momento, e ir fazendo as coisas com uma percepção de soltura, tá? De soltura mesmo. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, de entender essas coisas, mas no exercício diário vocês vão entendendo. Peça uma compreensão melhor para mudar essa perspectiva sobre esse exercício. Então aí a nossa vida começa a ter mais sentido dentro desses exercícios. Então você adapta esses exercícios num simples carregar de caixa, fazer mudanças, e ao mesmo tempo viver tudo isso que eu estou vivendo. E você consegue empregar esse mesmo exercício em outras modalidades de experiência, né, das mais fortes inclusive. Então, vamos prestar atenção no resto do relato e vamos introduzindo apenas como uma porque não é. Isso aqui é um tesouro, é é uma chave para que a gente leve a nossa vida de uma forma mais leve e mais consciente. Obrigada. Aurélia pergunta: eu devo parar de pensar ou sentir? A dama responde: isso seria bom. Na verdade, seria muito bom para você. Você gasta muita energia mental em torno do que deve acontecer, do que precisa fazer, como deve fazer, o que pensa que tem que fazer, e etc. Sua mente está constantemente ocupada em muitas direções, tentando criar sua vida de uma maneira certa. Nós lhes dizemos que não há nada que deva acontecer e não há nada que você precise fazer. Esse trabalho mental é uma ilusão. Aurélia questiona: você diz que não há nada que eu precise fazer? Então isso significa que não tenho um livro para terminar, não tenho uma viagem para realizar, não tenho de ganhar a vida, pagar contas ou responder à correspondência do dia a dia de minha missão? A dama responde: essas são as escolhas que você fez. Perceba as suas listas de afazeres, e você tem muitas delas, mas como coisas que está escolhendo fazer do que coisas que tem que fazer. De fato, em uma vibração de quinta dimensão, realmente não há nada que precisamos ou tenhamos que fazer. É sempre uma escolha. Até que essa distinção se torne evidente para você, permanecerá em uma vibração de terceira dimensão. Esta é a sua jornada, Aurélia. Compreender a verdade disso em seu interior e vivê-la plenamente. Aurélia diz: bem, desde a infância ninguém nunca nos ensinou a pensar dessa maneira. Poucas pessoas pensam assim. Eu preciso de umas férias na quinta dimensão para aprender isso. A dama responde: nós sabemos disso. É por isso que estamos lhe dando novas instruções que poderá compartilhar com outras pessoas. Na terceira dimensão, vocês estão todos no mesmo barco. Pouquíssima ênfase foi posta no que é mais importante para que mudem para uma consciência de quinta dimensão. Você e os que desejam a ascensão ao reino da luz nos próximos anos devem entrar em uma nova vida, usar novos sapatos e chapéus. Se assim escolherem, essa jornada começará a se desdobrar de maneiras maravilhosas. Apegar-se ao que já aconteceu e ao que virá a seguir os mantém na terceira dimensão. Agora é hora de abrir-se para tudo que é possível, como uma nova maneira de ver, perceber, fazer e ser. Estejam prontos para viver no presente, sem expectativas, e abram-se para a magia, grandiosidade, facilidade e beleza disponíveis aos que entrarem no modo de ser da quinta dimensão. Estejam dispostos a experimentar as maravilhas e mudanças que se manifestarão além de seus sonhos mais loucos. Mas percebam com seus corações e mentes que isso não mudará, enquanto insistirem em se agarrar ao que conhecem como vida na terceira dimensão.
Viver na quinta dimensão é uma nova vibração e um novo modo de ser. Olha a dinâmica, gente, mais uma vez. A gente vai ficar careca de ouvir, mas eu tenho certeza que a maioria de nós ainda não está sintonizado em aplicar isso em todo momento. Viver o presente. O presente. Agora estou pegando o meu copo, estou tomando um delicioso café, sem pensar no que eu vou falar, sem pensar no que eu vou fazer depois do vídeo, sem ficar vibrando o que eu vivi antes de estar fazendo esse vídeo. É aqui agora, eu estou contemplando esse momento, é estar aqui no momento do agora. É carregar a caixa no momento presente. Isso traz leveza, isso traz soltura mediante os nossos pensamentos, as nossas preocupações. É fazer aquilo com presença. "Ah, Tatiana, mas eu tenho tantas outras responsabilidades, eu sou mãe, eu tô passando fome, eu tô com problema nisso, assado", né. Gente, isso tudo é um fluxo de vibração que acontece ao seu redor, manifestação sua sim, tá, do que você ainda precisa estar integrando nessa soltura. Então vir para o presente momento é uma grande oportunidade de você executar o melhor para fora. O que você executa dentro de você, dentro do equilíbrio, instantaneamente vai modificar o fora. Se não modificar totalmente o físico, porque eu duvido, depende muito do exercício de cada um, vai mudar a perspectiva do seu olhar e do seu sentir. Então a chave é o presente, é o agora. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou ouvindo. Introduzo a soltura, porque eu sou a luz no agora. Eu quero ser alegre agora. Eu quero ser feliz agora. Tem uma situação me martelando aqui, eu tô com raiva de alguém, tô com tristeza. Eu escolho amar essa situação. Eu quero amar essa situação. Me traz uma introdução de luz, uma perspectiva nova para essa situação. Me ajuda, porque eu não tô conseguindo encontrar aqui. Mas você escolhe, isso é uma escolha. Então a dinâmica ela é simples, a gente só precisa lembrar. Bora amarrar uma cordinha vermelha no dedo, assim, toda vez que a gente olhar assim: "Ai, momento presente", porque eu sei, eu saio aqui totalmente, entende? É um exercício constante, mas é o exercício de sair da 3D para ir para 5, para 5ª D, né. É isso. Estes são os verdadeiros protocolos para a vida na quinta dimensão. Aurélia diz: "O que você está me dizendo agora é muito do que foi dito antes para este livro, e é bastante simples. Até Sananda me disse como isso é simples, e, no entanto, não podemos compreendê-lo de tão simples." A dama diz: "É assim porque a mente complica tudo. Temos repetidamente ensinado que a verdadeira espiritualidade é muito simples. Todas as informações poderiam estar contidas em um pequeno livreto. É tão simples que vocês não querem olhar para isso. Aqueles que despertam estão sempre à procura de mais informações, as últimas notícias dos reinos da luz, mais canalizações, mais técnicas, mais ativações. Notamos que um grande número de vocês recebe essas informações mentalmente e não integra muito do que aprende. Vocês leem algo uma vez, às vezes duas vezes, e já passam para o próximo livro, a próxima canalização, esquecendo quase tudo que leram ou ouviram com a mesma rapidez com que encontram a próxima leitura ou a próxima oficina a ser realizada. Vocês integram apenas uma parte dos ensinamentos espirituais que recebem. Se vocês se dedicassem a integrar o que aprenderam e a se transformar,
um grande número de vocês já estaria no estado ascensionado agora. Nós dizemos que é a mente e não o coração que busca todas essas coisas, e muitos de vocês estão alimentando a mente às custas do coração. O coração sabe de tudo e certamente conhece a maneira mais simples de conduzi-los ao estado de consciência que criará sua liberdade e ascensão espiritual. O coração conhece o caminho mais fácil, enquanto a mente acredita que tudo é muito difícil e complexo. Quando transmitimos os ensinamentos simples que os elevarão a uma frequência de quinta dimensão, muitos nem querem lê-los, acham enfadonho. Dizem, ok, Adama, já ouvimos isso antes. E, de fato, ouviram esses ensinamentos simples muitas vezes e não se interessam em aplicá-los. Vocês persistem na dor e na luta desta dimensão que julgam não ser mais a sua verdade. O que que seria esse acompanhamento no coração? Isso é um exercício também muito sério, talvez o mais importante, porque sem essa via você não chega nas suas escolhas, você não chega nos seus exercícios, né, sem preconceito, sem julgamento, sem mimimi, tá. Mas eu conheço pessoas, e talvez até eu possa me colocar num ponto desse em alguma circunstância do meu exercício, aonde conhecem as ferramentas, conhecem o caminho, conhecem as energias, mas não conhece o seu próprio coração, não conhece as suas próprias vibrações. E ali não tem compaixão de si próprio a ponto de, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Estou tendo uma experiência aqui com meu filho, e ali a gente gera uma discussão. E vem uma outra pessoa, que nada é por acaso, nada, nem essa pessoa, ela não está sendo intrometida, foi eu que criei ela no meu cenário. E ela fala: "Olha, por que que você não observa o jeito que você trata o seu filho?". Eu olho para ela e vem aquela dorzinha aqui dentro, quem é ela para falar isso de mim? Eu sei o caminho, eu estou exercitando a minha voz, ou estou exercitando a minha maternidade, eu começo a colocar um monte de desculpa no que eu estou fazendo aqui, e não observar o que está vindo daqui. Eu tenho que observar tudo, gente. Sim, pode ser, eu posso estar exercitando a minha voz, pode ser esse motivo, mas por que que veio isso aqui? É, então, aí é um outro equilíbrio também. Eu tenho hoje exercitado muita compaixão dentro de mim, de ouvir, ah, o que vem de fora e absorver e equilibrar dentro de mim. Então, uma vez vieram até e falaram assim para mim, no meio de uma terapia, de uma experiência que eu estava tendo, né, de uma medicina da natureza. Aí a pessoa falou assim: "Por que que você não sai desse mundo da fadinha e para de viver a felicidade tóxica?". E eu estava sobre a medicina, ali não tinha como eu sair dali, né, eu só falava a verdade ali, que tudo que estava no coração. E eu exercitei a minha voz, tudo que eu vivo é a minha verdade, e não tem quem tire essa verdade mais do meu coração. Não importa o caminho que eu esteja vivendo essa verdade, seja ela na dor ainda, porque é um exercício, seja ela na felicidade, na abundância, na escassez, mas eu conheço essa verdade, a verdade é o meu ponto, a verdade é minha âncora. É. Então eu fui exercitada ali naquele momento para me manter na segurança e no amor que eu tenho pela Tatiana. Mas ao mesmo tempo essa própria medicina me mostrou o quanto eu seguro determinadas pessoas ainda num controle, seja um controle pelo filho, um controle pelo marido. Então ali eu olho com carinho aquilo, eu não vou me sentir afrontada por aquilo. Eu tenho que ter compaixão, porque aquela sou eu, faz parte de mim, e eu só tenho que introduzir o amor
escolher a via do coração. A via do coração não é da mente. Da mente é mandar plantar batata, isso. Imagina, como que eu vou amar uma situação dessa? O mundo racional fala que é errado, né. Vou dar um exemplo, só para ficar claro, eu adoro exemplificar para ficar claro, tá, gente? Exemplo, né, eu tenho aqui uma pessoa que brinca de ser Silvio Santos, sai jogando dinheiro para todo lado no momento de crise, né, ou que, se intoxica com comida, com bebida e tudo mais, e eu fico lá atrás, a mente racional por amor, né, porque eu sou esposa, sou mãe, "Nossa, não faz isso, tá-tá-tá, olha o que que você tá fazendo, tá-tá-tá, tá-tá-tá". Essa pessoa não existe, ele é meu espelho de exercício. E olha o que que a medicina falou pra mim, né, você tem que aprender a amar e a respeitar. Solta, solta isso e vai viver o seu coração, o seu presente momento, o seu fluxo. Solta isso. Se ele continuar fazendo isso, se essas pessoas continuarem fazendo isso, o que que isso vai interferir na sua experiência, na sua vida? Você vai morrer? Você vai passar fome? Não, né. Então, eu tenho que olhar para mim. Então isso é ter compaixão, isso é ter amor, isso é escolher a via do coração e não a via da mente, em achar que aquilo isso aqui que é o certo, porque isso aqui que é o mundo que fala. Não, eu vou vir por aqui. Essa aqui é a minha verdade, essa aqui é a minha introdução do meu DNA. Então eu quero ter compaixão, escolher amar essa situação. Eu não quero que isso aqui seja do jeito que eu tenho que quero que seja. Essa pessoa não tem que ser perfeição pra mim, mas eu escolho amar essa situação. No que eu escolho amar essa situação, ou isso aqui muda de verdade, ou a minha percepção muda. De qualquer forma, vai se tornar leve. É isso, mana. Perfeito. Aurélia pergunta: então é a mente que nós temos que desligar? A dama responde: a mente não pode ser desligada. A humanidade tem uma mente e ela está aí por um motivo. O corpo físico também tem sua própria mente. Isso é a parte da sua totalidade. Você sabe que a vibração que procura vem através do seu coração. Nós não podemos fazer isso por você e não podemos dar-lhes uma lista de passos a seguir para alcançar plenamente esta vibração. Você deve permitir isso e permitir de novo, sem qualquer restrição, limitação ou expectativa sobre o que se apresentará. Você é de uma força criativa tão poderosa que, quando mantém uma expectativa de que algo se apresentará de uma maneira particular, então nada mais pode acontecer. Acostume-se a permitir que o Deus interior, sua divina essência, dirija a sua jornada e guie você por todo o caminho para casa, passo a passo. Vocês se tornaram especialistas em complicar suas vidas de maneira dolorosa. Vocês criam um esquema sobre como sentem que as coisas devem parecer, e nada consegue atravessar esse esquema. Essa é uma grande força, mas não os ajuda muito para além da consciência da terceira dimensão. Aurélia diz: nos ensinaram a criar o que queremos, decidindo o que queremos criar, estabelecendo nossas intenções sobre como queremos que isso seja, e em seguida nos concentramos nisso. Essa é a alquimia que nos foi ensinada. A dama diz: mas há uma diferença entre encontrar a verdade sobre o que você quer e decidir sobre isso, e montar uma longa lista de como isso deve se apresentar. Nessa etapa, a maioria. Quer falar? Não. Quero, porque veio muito forte isso, gente. Pode falar. Muito importante. Às vezes a gente pensa que a gente tá escolhendo o amor.
A gente está aqui, eu estou escolhendo amor. Vem uma pessoa, dá 10 tapas na minha cara e eu estou sorrindo, estou escolhendo amor. Não, eu não estou escolhendo amor. Eu tenho que ir lá dentro, porque aqui eu escolhi dentro da luz estar anestesiada para a dor. Essa aqui é a verdade. Eu não tenho que estar anestesiada para a dor. Eu vou receber os 10 tapas na cara e vou lá dentro e eu vou sentir a raiva. Eu vou sentir sim a indignação. Ou eu vou sentir a tristeza. E ali eu vou falar, sentindo a dor, sentindo a dor. A gente não tem que fugir dela. O que eu posso fazer para amar esta situação? O amar não é amar os 10 tapas, mas é amar a você. O que eu tenho que integrar no amor aqui dentro dessa experiência? Porque às vezes o tapa, ele não representa a real vibração que eu estou vivendo aqui. É a rejeição, é a falta de amor próprio. Será que eu tenho que exercitar o meu amor próprio? Por isso que eu estou recebendo tanta paulada aqui da vida. Entende a diferença de você estar anestesiado? Tô transmutando, gente. De estar anestesiado aqui, achando que é uma coisa, mas na verdade é muito mais profundo. Então, se o cenário ainda insistir em te mostrar algumas situações, vai lá pro fundo. Vai lá pro fundo. Eu, por exemplo, no meu momento atual, eu tô vivendo situações repetidas que vieram com uma intensidade muito forte, com uma profundidade muito mais forte, só que eu tô conseguindo hoje, dentro dos vários e vários exercícios que eu fiz, mas entendendo cada vez mais que é aqui dentro, para eu puxar aqui e entender cada vez mais sobre esta vibração e não sobre o cenário em si. A vibração que está rolando aqui dentro. A percepção muda muito. Aí eu até brinco, não, falo a verdade. Eu tô sendo ensinada a realmente andar por cima das águas. Isso, andar por cima das águas é andar, na consciência, andar na fé dessa consciência de 5D, de que isso realmente é o cenário. Estou olhando as minhas dores aqui dentro, a dor da escassez, né, a dor da rejeição, graças a Deus não está no meio desse bolo, que venha uma vez de cada, né, mas é com uma percepção diferente e cada vez que vem uma onda de experiência e eu escolho estar andando em cima da água, mas olhando aqui dentro, sentindo mesmo todas essas vibrações, aqui vai desenrolando. É como se eu tivesse, numa montanha russa, sem sentir a queda, sem sentir o looping, vendo, né, aliás, sentindo, mas não racionalizando a queda, não sei se eu vou saber explicar para vocês isso. E tá tudo bem. Eu sinto a queda, eu sinto o looping, mas eu não vejo a queda. Entende? E eu tenho a certeza de que eu tô segura ali. Eu só preciso entender a leveza e a calmaria naquele sentir. É isso, uma das partes dos exercícios. Obrigada, Eli. Nessa etapa, a maioria de vocês não tem a capacidade de diferenciar entre as duas situações. Você ficou presa no paradigma da limitação por tanto tempo que tem dificuldade de se afastar disso. O que estamos lhe pedindo é que faça um exercício simples e comece a brincar com ele. Consiste em jogar fora todas as expectativas que você possui sobre como as coisas deveriam ser ou o que você deveria ter. Simplesmente livre-se disso e, com alegria e gratidão, comece a criar e a viver a sua vida no momento presente. Abra-se amplamente para receber os desejos do seu coração.
porém sem expectativas sobre como as coisas se apresentarão para você. Apenas permita, permita, permita e esteja aberta para as surpresas. Aurélia diz: jogar fora todas as expectativas. Nos disseram para ter expectativas, esperar milagres, esperar isso ou aquilo. A dama diz: estamos dizendo a você neste momento: jogue fora as expectativas e livre-se do julgamento. Estes são grandes passos para você e para os outros. Sua mente se concentrou em expectativas e julgamentos por um longo tempo. Digamos que isso tem sido a sua salvação nessa encarnação. Você tem feito acordos e mais acordos. Eu farei isso se isso acontecer. Eu farei aquilo se aquilo acontecer. Reiteramos que não se trata disso ou daquilo. É tudo sobre as escolhas que você faz livre e voluntariamente a partir do centro do seu coração. Trata-se de ser alegre no serviço e na vida corrente. Não porque lhe foi dito que isso é o que deveria fazer, mas porque é o que você deseja fazer. Não se trata de querer alcançar uma vibração de quinta dimensão, porque você tem uma expectativa de que isso eliminará seu sofrimento e dores. Trata-se de passar por uma vibração de quinta dimensão, porque isso é quem você é a sua verdade e é o seu próximo passo agora. Esteja ciente de que você também enfrentará novos desafios na vibração de quinta dimensão. À medida que seu corpo e sua vibração se purificam, encontrará sempre a contínua evolução e um novo nível para atingir. Muitos de vocês ainda não percebem que a ascensão não termina na quinta dimensão. Este é apenas o começo de uma jornada maravilhosa e eterna. E a partir de então, vocês continuarão a ascensão de um nível para o outro, de uma glória para a outra, maior ainda, sempre e para a eternidade. A jornada ascendente nunca termina. Esta é a sua natureza e o seu direito inato. Disponha-se a sair da luta em que agora está, sem qualquer expectativa sobre isso. Simplesmente disponha-se a sair e deixar que tudo mais aconteça para você, sem expectativa do que ou como se dará. Você é capaz disso. É muito mais capaz do que acredita. Não há nada que possamos fazer para ajudá-lo a mudar, até que comece a transformar você mesma. Quer falar, não? Não. A Aurélia diz: você está desmontando os meus planos. O que estou escrevendo agora certamente não é o que eu planejei originalmente para o meu terceiro livro. Quando comecei a escrever um livro sobre protocolos para a quinta dimensão, eu tinha acumulado algum conhecimento revelado pelos mestres ascensionados nos últimos 40 anos. Algumas dessas informações são difíceis de encontrar e poucas pessoas as têm. Eu criei uma estrutura interessante para escrever esse grande livro, mas pouca coisa aconteceu até agora. Eu não senti nenhum impulso vindo de você para canalizar o restante dessas informações e adicionar suas energias e sabedorias para o livro. A dama diz: você está surpresa? A Aurélia responde: eu não entendi o porquê disso está acontecendo. A dama responde: saiba que quando as energias não estão na vibração correta, geralmente não concebemos nosso apoio. Fico feliz que você tenha notado e que não tenha continuado a escrever o livro de qualquer maneira, pois o teria feito na vibração errada. Agora eu quero falar. É, eu, é, eu, há quanto tempo que nós estamos no The Sun of Freedom? Um ano. Um ano e pouquinho? Um ano e meio? Mais ou menos. Quanto tempo a Aurélia ficou na montanha? Tentando escrever o livro. Quanto tempo a Aurélia ficou na montanha para ao menos receber um sinal do trabalho que ela teria que fazer? Às vezes,
Eu tô falando isso, gente, porque o The Sun of Freedom é um campo energético. O The Sun of Freedom não é um lugar físico, ele é um campo energético. O lugar físico é uma base racional no Monte Shasta, mas ele é um campo energético. E o trabalho que é feito, ele só anda, ele só avança. A gente só recebe através do magnetismo que a gente inspira do nosso coração. Então, se eu que vou dar um exemplo bem raso, um exemplo que está acontecendo agora. Eu queria cavalos no lugar, lá na casa. Nossa, meu sonho era ter cavalos, ainda mais para fazer as terapias com os cavalos. Cavalo é caro. Aí para poder fazer um estábulo é caro. Olha só, né, a mente racional. Só que aí eu entendi já algumas vezes, né, que a energia conversa muito comigo, que aquele lugar é o meu corpo, sou eu. Então tudo que eu vibrar, ali vai ser refletido, né. Então, eu trabalhei muito dentro de mim, trabalhei muito no meu coração, trabalhei muito, nas minhas experiências, e do nada, absolutamente, assim, do nada, eu recebi um casal aonde minha filha quer me dar um beijo aqui, gente. Aonde eu recebi ali a doação de cavalos. Eh, assim que eu pisei naquele lugar, eu falei assim: "Gente, como que eu vou construir algo aqui para retiro? Como que eu vou construir?" Porque eu eu basicamente gente, minha vida é um livro aberto, eu não tenho vergonha. Eu basicamente recebo uma contribuição da empresa do meu esposo. Como que eu vou fazer tudo isso? Aí a energia fala: "Só segue o fluxo do seu coração, só trabalhe na desconstrução do seu coração, da desconstrução das memórias e vai para o seu coração. Trabalha dentro de si, e o resto a gente disponibiliza para você". Vem aquela palavra bíblica, né, também, "Venha até a mim e o resto eu lhe acrescentarei". Então é basicamente isso, é basicamente isso. As coisas só vão andar, a gente só vai aí dentro, cada um dentro do seu próprio templo, da sua própria vida, as coisas só vão avançar, o seu cenário só vai mudar, realmente, quando você elevar a sua vibração, exercitar todos esses exercícios que estão sendo citados aqui. E começar a aplicar na sua vida. Vocês vão ver que, através do magnetismo, do que você está vibrando, do que você está, se relembrando aqui dentro, tudo, tudo, tudo vai mudar. Até regeneração física, tudo muda, tudo muda, tudo muda. É isso, amor. Obrigada. As informações que você pretendia registrar são precisas e foram divulgadas por muitos dos mestres ascensionados no passado. E embora esses ensinamentos ainda permaneçam na verdade da quinta dimensão, eles não constituem o quadro completo. A informação que você possui foi dada a partir de uma perspectiva de terceira dimensão, para auxiliar os trabalhadores da luz na época, em preparação para a abertura de seus corações e mentes para a compreensão da consciência superior. Há partes de ensinamentos faltando e a próxima etapa está sendo liberada agora. As simples verdades que explicamos nesse livro representam a frequência da quinta dimensão. Isso não poderia ser liberado desta maneira simples anteriormente, porque a humanidade não estava pronta para escutar. As mentes das pessoas da época buscavam e ainda estão buscando criar caminhos espirituais muito complexos. Se for simples, não tem valor para elas. Para que seja capaz de escrever sobre a quinta dimensão na nova energia, você mesma precisa elevar-se nessa vibração, ou pelo menos aproximar-se dela.
É por isso que as energias não estavam presentes antes. É certamente um processo que não pode ser ignorado. De início, os buscadores precisavam ser informados em nível mental, para que pudessem integrar uma parte disso no coração. O que foi liberado na velha vibração cumpriu muito bem o seu propósito, ajudou a humanidade a evoluir sua consciência para onde ela está hoje. Mas agora que vocês estão em uma nova vibração, já não é mais suficiente caminhar para uma ascensão física nas energias das antigas dispensações. Agora é tudo sobre o coração, pois o coração ascende primeiro e então o restante o segue. Essa informação anterior que você tanto aprecia, amada, serviu-lhe muito bem para chegar aonde você está hoje. Sem isso, você não estaria onde está. Porém, está se sentindo bloqueada para fazer o restante do caminho e pedindo orientação. Você está nos dizendo que não sabe mais como fazer isso, não é? Saiba que para escrever os protocolos da quinta dimensão, precisa elevar-se nessa vibração. Seria de pouco valor para você escrever sobre algo que ainda não tenha alcançado ou compreendido por si mesma. Nós a felicitamos pelos passos que você já deu. Sabemos que isso não foi fácil. E agora que adquiriu esse entendimento, pode se libertar dessa noite escura do coração. Você já está quase pronta para voar. E esse capítulo é bem grande, depois vai começar uma conversa com a Anamar. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui e a gente inicia a próxima conversa numa outra gravação, né? Num outro momento. O que que vocês acham? Sim, sim, sim. Vamos fazer dessa forma, sim. E só lembrando para a gente, nesse momento desse fluxo, desses exercícios, né? Para a gente não desistir. Não vamos desistir, porque tudo somos nós. Somos nós. Se está acontecendo mais intensamente, é porque somos nós. O que será que a gente tem que fazer? Faça essa pergunta para vocês no meio do exercício de vocês. O que eu tenho que fazer mediante essa situação? Eu tenho que amar isso aí, né? Eu tenho que ser amor. Eu tenho que refletir a integração dos nossos irmãos lemurianos, o amor de Jesus, né? A sustentação de Maria, entre outras energias que nos ensinam a lidar com essas experiências. Cada vez que eu me sinto cansada, porque é um julgamento meu mediante as minhas experiências, né, diante a essa missão do The Son of Freedom, sempre vem uma constatação muito linda para mim, né, alguém que chega e fala como se fosse o próprio amor falando comigo, é onde aquilo me enche de energia, me enche de força para poder continuar. Então, o que eu estou querendo falar aqui para vocês é que tudo que acontece em minha volta, tudo que está em minhas mãos, as pessoas, tudo, é é relacionado a mim. O que está relacionado a você no hoje? O que você pode escolher como amor? Sem deixar para depois. Faça agora, escolha agora. De verdade, solta. Aonde que eu estou racionalizando tanto? Aonde que eu posso ir no fluxo? Aonde eu estou me anestesiando? Aonde eu estou vivendo mesmo? Para poder jogar mais ainda a minha atenção nesse ponto, né? Porque só assim a gente vai conseguir exercer com maestria e veracidade a nossa experiência, agindo com verdade conosco, com consciência, olhando para nós, não para fora, né? E aplicando a força onde nós temos que aplicar. Tira a força da mente, da racionalidade e introduz a força no coração, na escolha do amor, sem ficar na anestesia. É isso. Linda a leitura hoje, foi lindo, foi muito importante mesmo. Gratidão,
Gratidão a todos os mestres aqui envolvidos, gratidão por tanta sabedoria, por tanto amor envolvido. Nossa, eu vejo rosas aqui, rosas, rosas. As rosas simbolizam muita força, sabe, dentro dessa jornada, desse caminhar, trazendo muita inspiração da energia feminina que habita em todos nós, homens e mulheres, para sermos, né, e sem aplicar tanto no fazer, sermos na força do amor. Gratidão, gratidão por toda essa informação, por toda essa clareza, pela limpeza também que foi realizada aqui em nós, para as pessoas que estiveram conosco e que ainda vão ouvir. Gratidão, gratidão pela luz, pela experiência, pelo nosso humano. Gratidão. Gratidão, meu amor. Até a próxima. Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada latido, en cada emoción. La gratitud abre mi corazón.